Graça e paz. Eu queria hoje trazer uma meditação, eu nem sei se esse é um bom nome, mas quando eu estava meditando isso aqui, eu pensei, se fosse uma pregação ia ser Sara, a promessa e eu. Como eu me identifico com Sara, né? Talvez, o meu desejo era me identificar mais com Abraão, ter a fé, a intimidade com Deus que Abraão tinha, mas a grande verdade é que eu me pareço mais com Sara, com o tipo de fé que Sara tinha. Porque Sara tinha fé. Aqui, o texto que a gente vai meditar está no capítulo 18. Mas ela foi trabalhada nessa fé que Deus produziu nela. O capítulo 18 conta a história, já estava avançada aí um pouco da história de Abraão com Sara. Eles já tinham saído de Ur. Deus já tinha falado para Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E Sara foi com ele, né? Deus fez uma promessa de dar a ele, a despeito da idade avançada dele, de Sara, um filho. E aí, nesse meio tempo, né, Sara entendeu que, como ela e Abraão não podiam mais ter filhos por causa do avançado da idade, ofereceu a ele a criada desse relacionamento, nasceu Ismael, né? Já tinha ocorrido todo aquele babado. E aí Ismael já estava crescendo e nós chegamos no capítulo 18 e encontramos uma Sara com 89 anos e um Abraão com 99 anos. E apareceu então, capítulo 18, verso 1. Apareceu então o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou e eis que 3 homens estavam de pé à sua frente. Vendo-os, correu à porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. E disse: Senhor meu, se acho mercê a sua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão e refazei as vossas forças, visto que chegastes até o vosso servo, pois seguireis avante. E responderam: faze como disseste. Quando a pessoa tem um relacionamento com Deus, a primeira coisa que ela faz diante da manifestação de Deus é adorar. Aqui a gente enxerga um adorador. Ele saiu correndo com 99 anos, prostrou-se em terra e a única coisa que ele pediu a Deus foi: se acho mercê a tua presença, rogo-te que não passes do seu servo. Só me deixa ficar pertinho do Senhor. É esse o desejo, a primeira coisa que eu aprendi meditando nesse texto. O primeiro desejo do meu coração, se não é, tem que ser o de não passar da minha frente, da minha vida, a presença de Deus. Isso é mais importante que a ordem do culto, isso é mais importante do que a música que se canta, isso é mais importante que qualquer dogma ou palavra. É buscar a presença de Deus na nossa vida. É isso que tem transformado a minha vida e a vida de muitas pessoas à volta da gente. E aí Abraão foi lá para dentro. Apressou-se então Abraão para trazer o que? A sua oferta. Abraão ofereceu o melhor que ele tinha: água, pão, um cordeiro. Vamos ver aqui, ó. Apressou-se Abraão para a tenda de Sara. E lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado, que se apressou a prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles. Ele deu o melhor que ele tinha de oferta. Ele não deu o que sobrava. Ele não fez conta. Deixa eu ver. Dá 181,13. 10%. Não fez conta. Pegou o melhor que ele tinha. Ele nem falou que ele ia trazer isso tudo. E eram 3 anjos. Na verdade, ele tinha muita certeza. Ele ofereceu tudo isso porque ele viu a presença de Deus. A Bíblia diz que o Senhor se manifestou e a ovelha conhece a voz do pastor. Então, ele sabia que ali eram homens de Deus. Ele foi lá e buscou a melhor oferta dele ao Senhor. Eles aceitaram a oferta. Deus recebeu a oferta de Abraão e então eles perguntaram para ele: Abraão, Sara, tua mulher, onde está? E ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e Sara, tua mulher, darás à luz um filho. Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho, também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: porque se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti,
e a Sara, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, negou, dizendo, não me ri. Ele, porém, disse, não é assim, é certo que riste. Né? Deus, então, já havia, nessa altura, mudado o nome de Abraão e de Sara. Ambos já haviam encontrado a sua identidade em Deus. Sara tinha fé, mas era uma fé que precisava ser desenvolvida. Deus tinha mudado o nome dela para Sara, ela não era mais Sarai. E o nome de Abraão já era Abraão, não era Abrão. Eles já estavam em ponto de promessa. Às vezes demora, ou a gente tem por demorado uma promessa, porque a gente não está pronto ainda para ela. Hoje eu vejo que muitas coisas que não aconteceram na minha vida é porque eu não estava pronta para elas. Enquanto eu estava na espera, eu achava que estava demorando muito, depois que aconteceram, parece que aconteceu tudo tão rápido. Se você ainda está em tempo de Abrão, ainda não é Abraão, espera. Deus vai mudar seu nome. É preciso ter um coração de adorador. É preciso trazer o melhor da sua disposição e da sua oferta. O seu tempo de Sarai vai acabar e vai chegar seu tempo de Sara. Aqui nós temos nos capítulos anteriores, que quando Deus fez a promessa a primeira vez, Sara foi lá e deu um jeitinho, arrumou um problema para a família, deu a concubina lá para Abraão, ele teve um filho com ela, trouxe problema para o relacionamento de Abraão com Sara, com o próprio legado dele, né? Mas o quão diferente de Sara eu seria? Você já teve uma palavra de Deus ou uma situação que você tinha por falida, carente de solução, e aí Deus falou que ia fazer, que vai mudar, que vai te prosperar, e você sai correndo para dar aquela mãozinha para Deus? Uma vez Deus me disse que Ele ia abençoar muito a minha carreira e ia me usar muito isso para a obra dele. Eu saí correndo, fui lá pedir demissão do meu emprego e fui ficar tempo integral estudando para concurso. Eu não passei no concurso e eu fiquei sem emprego, sem provisão, e teve muitas consequências, porque isso foi uma escolha minha. Todas as nossas escolhas têm consequências, né? Deus não disse para mim que era para eu sair correndo, para ficar tempo integral, para abrir mão do meu trabalho e fazer o concurso. Deus disse para mim que Ele ia me usar muito na minha carreira. E essa promessa não findou por causa da minha lambança. Acontece que a gente tem essa mania de querer orar e responder a oração de Deus. O bom de Deus é que, assim como Ele fez com Sara e Abraão, Ele deu um jeito nessa situação. No capítulo 17 e 20, ele fala assim para Abraão. Verso 19 do capítulo 17. De fato, Sara, sua mulher, que te dará um filho. E lhe chamarás Isaque, e estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo, multiplicarei extraordinariamente sua descendência e gerará 12 príncipes. E dele eu farei a minha nação. Farei dele uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara dará à luz, neste mesmo tempo, daqui a um ano. Foi isso que Deus prometeu. Deus não prometeu que ia dar um filho assim para ele, de qualquer lugar. Deus prometeu que ia dar a ele um filho de Sara. Eu me identifiquei muito com Sara aqui, sabe? Muito mais do que com Abraão. E se você, como eu, já fez uma lambança, quis dar uma mãozinha para Deus cumprir a sua promessa, eu aprendi uma lição com Deus. Se arrependa. Volta de onde você caiu, as primeiras obras, e começa de novo com Deus. Ele vai te ouvir e vai te dar outra chance. Então aqui no capítulo 18, apesar de toda essa confusão, Deus não tinha retirado a promessa, né? E Deus então mandou 3 anjos, né, que estavam lá para visitar Abraão de dia, na pior hora do dia. O sobrenatural de Deus não precisa de um ambiente próprio, luzes, show pirográfico, pulinho, salto, corrida para lá. Não tem essa performance com Deus. É de dia, a luz do dia, é de noite, é quando Deus fala para a gente que chegou o tempo. Nesse episódio, quando é no meio do dia, eles chegam para Abraão e Deus vem manifestar uma palavra para ele. Eles conversam com Abraão e avisam que dali um ano Sara ia dar à luz um filho. Aí chega aonde eu queria falar para vocês, que é o outro momento que eu me identifiquei muito com Sara. Depois de tudo isso que eu fiz, que aconteceu e todas as consequências que isso trouxe, mesmo com toda a confusão de Ismael, diante de uma palavra do anjo do Senhor, riu-se Sara no seu íntimo, verso 12, dizendo consigo mesma: depois de velho e velho, também o meu Senhor terei ainda prazer.
Nossa, Dori, depois de tudo isso, Sara ainda não creu, tu ainda não creu, depois de tudo isso você riu. Deixa eu te falar, eu riria como Sara, e você também. Fazia 24 anos que Deus tinha falado a primeira vez desse filho para eles. Imagina se fosse você. Ela tinha 66 anos, naquela época já estava sem os costumes próprios das mulheres. Agora que ela ouviu isso de novo, ela está com 89 anos, irmãos. Pensa, daqui a um ano você vai ter um filho, tu com 90 anos amamentando. A Sara não riu de deboche, de escárnio com os anjos. A Sara riu da própria situação dela. Da onde Deus ia tirar. Da onde o marido ia fazer 100 anos, irmãos. Ele não ia fazer 40, ele ia fazer 100 anos. Estando eu ainda velha, e já velha, e meu marido velho, vai ter, Deus vai tirar da onde? Da onde que Deus vai tirar a solução? Ela não está fazendo chacota dos anjos. É que nem sendo irreverente. Ela até estava fazendo pão, fazendo a oferta. Ela sabia que era a presença de Deus. Acontece que a situação era crítica. Era uma situação de rir de si mesmo. Da onde Deus ia tirar. E o interessante é que ela riu-se baixinho. Ainda ficou temerosa. Ela não queria que Deus visse que ela ainda não tinha essa credulidade. Ela acompanhou Abraão esses anos todos nessa peregrinação para tal de terra que eu te mostrarei. Irmãos, isso não é fácil. Ela apoiou ele ali mesmo quando ela não sabia mesmo o que esperar. Você já se viu numa situação assim? Uma situação que você tem por perdida na vida. Uma situação que Deus, só Deus pode mudar. Você já orou, Deus falou que ia mudar. Você já se deparou com uma situação assim na sua vida profissional? Que você já teve perdido, desse mato não sai mais com ele. Foi isso aí, ela riu da situação porque ela olhou para ela, olhou para o velho. Deus, daí desse mato não vai sair com ele não. O profeta já te entregou uma palavra e você falou assim: ô Jesus, tem misericórdia do profeta. Tem misericórdia, que o profeta não conhece a situação. Ou cheio de esperança, o profeta está doido. Você já se deparou com essa situação? Na sua vida financeira? Porque só Deus e você é que sabe como é que está a sua vida financeira. Na sua vida sentimental, já passou tanto tempo. Tem mais idade para isso. Já passou tanto tempo, todo mundo casou. Quem não casou sobrou. Você já passou por isso no seu ministério? Você está esperando há anos e nada acontece. Não tem um frutinho. Você prega, você fala de Jesus, você distribui folheto, nada acontece. Você ora, nada acontece. Na sua saúde, hein? Aquela doença que o médico falou que você não vai ter cura nunca, você já adotou ela que nem se tivesse um animal de estimação, porque a minha doença, você já fala assim, né? Não, eu não posso comer isso porque a minha doença não permite, eu não posso fazer isso porque a minha doença... Tem gente que fala de enfermidade igual animal de estimação, né? Porque a minha doença... Você já se deparou com uma situação assim, sem chance nenhuma de ser revertida em honra e alegria? Deus teve misericórdia de mim, irmãos. Uma das situações que eu me deparei foi justamente na minha vida profissional. Deus me preparou um outro emprego, numa empresa igualzinha, do mesmo ramo da empresa que eu deixei. Me preparou um lugar de honra que eu tinha tudo por perdido. Eu cheguei nessa igreja aqui em 2014, só de estar trabalhando lá, eu já achei que eu tinha ido longe demais. E Deus usou o profeta para falar para mim: Deus vai mudar a tua sorte, Deus vai te dar uma carreira nesse lugar. E dia a dia Deus tem me surpreendido e me envergonhado diante do profeta e feito exatamente o que ele disse. Porque a palavra de Deus para mim, para você hoje, é a palavra de Filipenses 1:6. Opa! Já vi aqui a coisa. Filipenses 1:6, desculpa. Filipenses 1:6 diz assim. Estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É essa palavra, aquele que te prometeu, que começou essa boa obra, há de reverter essa situação até o dia de Cristo Jesus. Ele há de completar fazendo o que é melhor para você. Talvez não seja o que você espera, nem do jeito que você espera. Então para de ajudar Deus a responder a sua oração. É aquele que começou a boa obra, é que há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Se prepare para ser surpreendido por Deus. Sara negou mesmo que tivesse rido, por mais por vergonha de ser um anjo do que outra coisa, mas o anjo não repreendeu ela. Eu fico imaginando que ele deve ter sorrido para ela e falou: é certo que você riu, Sara. Mesmo assim, daqui a um ano, eu vou voltar aqui e vou ver você segurando seu filho.
Sara teve esse filho a si mesmo. E Deus levou em conta a fragilidade da fé dela, como leva a minha e a sua. Mas persevera, que foi o que ela fez. Continua, porque foi o que ela fez. Creia. Certamente Sara saiu dessa situação com uma fé mais robusta, conhecendo mais a Deus que a conhecia. O Deus que a conhecia, ela que não conhecia. O Deus que a conhecia, a amava. Porque o milagre que nós pedimos não depende de quem fala, de quem pede. Depende de quem ouve, de quem recebe a nossa oração. Eu queria terminar deixando essa palavra que está em 2 Pedro 3,9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo, Ele tem muita paciência, para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Porque Deus não tarda, Ele é pontual, Ele chega no tempo dele. Te agradecemos pela esperança que a Tua palavra nos dá, Senhor. Te agradecemos pelo Teu tempo de fazer as coisas, Pai. Te agradecemos pela Tua misericórdia, porque apesar de toda a nossa infidelidade, Senhor, toda a nossa incapacidade de estabelecer um vínculo com o Senhor e construir um vínculo de fidelidade com o Senhor é bom. O Senhor não leva isso em conta. O Senhor faz o melhor para nós e nos surpreende. Eu tenho esse testemunho na minha vida, Deus. O Senhor respondeu a oração que eu nem tive coragem de fazer. O Senhor reverteu a vergonha em honra, Pai. O Senhor, apesar de eu não merecer, o Senhor tem restaurado a minha sorte. Eu creio que o Senhor vai restaurar a sorte de todos quantos aqueles, ó Deus, que clamarem a Ti por esse milagre, clamarem por força, por fé, por tudo isso, Deus, que o Senhor tem dito na Tua palavra que vai fazer. Concede a eles, ó Deus, essa vida abundante. Concede-nos a Tua presença, como Abraão pediu. Não se aparte de nós a Tua presença, porque é só disso que nós precisamos, Pai. No nome de Jesus.